Oi, Estevão. Ótima sexta para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Estevão, o olhar da oposição é de que Jorge Messias é escolhido por ter uma relação muito próxima com o presidente Lula, uma relação que é marcada por diversos momentos de bastante lealdade. Então, na visão da oposição, ele vem com essa carga de ser um nome de confiança do presidente Lula e isso torna aquela possibilidade de Messias furar a bolha por ser evangélico e alcançar alguns senadores que possam ser deste segmento específico um pouco duvidosa na visão de alguns articuladores da oposição. Na visão de aliados dele, esse é um efeito previsto. Na visão da oposição, Messias é mais petista do que um candidato ao Supremo Tribunal Federal evangélico. Então, o que isso quer dizer? Que o que eles esperam das participações do provável futuro ministro do Supremo Tribunal Federal nas votações de diversas pautas, ele deve seguir mais essa linha de pensamento progressista. É interessante até recapitular, porque eles fazem um certo comparativo, por exemplo, com Cristiano Zanin, que também era uma figura muito próxima do presidente Lula, foi advogado de Lula, defendeu Lula em todo o processo da Lava Jato. Mas, apesar de não ter este selo de evangélico, o Zanin tem comportamentos que eram previstos de serem mais conservadores. E isso, de fato, se verificou em algumas votações no Supremo Tribunal Federal. Então, eles fazem essa diferenciação de que Messias pode até ser evangélico, mas ainda assim também é uma figura que vai ter pensamentos mais aliados ao campo progressista. Isso vem a somar um perfil que a gente já tem no Supremo Tribunal Federal de maioria hoje dos ministros indicada pelo PT. A gente tem os governos do PT, somando todas as indicações que o próprio presidente Lula fez, a ex-presidente Dilma Rousseff fez também, a gente tem hoje esses ministros compondo a maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, se confirmada a indicação de Messias, né, porque precisa passar por todo esse trâmite que o Pedro Moreira estava contando para a gente, ele vai se somar a esse grupo e vai reforçar, inclusive, hoje, uma turma que está muito fortalecida no Supremo Tribunal Federal, que é a primeira turma, que hoje já tem os ministros indicados neste terceiro mandato do presidente Lula, o próprio Zanin, que a gente citou, e também o ministro Flávio Dino. Então, o Messias viria para compor essa trinca, digamos assim, do Lula 3, né, essas indicações, deixando essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal de alguma forma bem alinhada para votar em algumas questões específicas, ou várias questões específicas. É justamente a primeira turma que fez o julgamento, ainda faz, né, ainda está em andamento os julgamentos da trama golpista, com outros núcleos, aquele núcleo crucial do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, já chegando na reta final das análises, mas é a turma que entrou para a história, né, nessa composição atual do Supremo Tribunal Federal, como a turma que julgou, portanto, a trama golpista. O ministro Luiz Fux sai da turma, pede com a movimentação de Barroso para ir para a segunda turma, então o ministro que entrar vai justamente para a primeira turma, que ainda pode ter algum tipo de rescaldo, a depender, claro, do timing, de como o Senado vai receber, se o nome de Messias vai ficar cozinhando lá no Senado, como outrora outros ministros também passaram por isso. Há exemplo de outro ministro terrivelmente evangélico, digamos assim, que seria o André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que também teve o nome cozinhando lá no Senado, até ter viabilidade política para fazer passar. Mega, também tem uma outra pergunta aqui, e a gente fica imaginando. O que o presidente Lula ele quer mostrar com esta indicação de Jorge Messias ao STF? O que ele quer mostrar para o público, mas também, digamos, para o espectro político, para o Congresso com essa indicação?
Tem uma leitura de que Lula quis demarcar prerrogativas. O que isso quer dizer? Que Lula quis mostrar que, olha, a prerrogativa de indicar o ministro para o Supremo Tribunal Federal é do presidente da República. Não é do Senado, não é da Câmara, não é do próprio Supremo Tribunal Federal, porque todos esses atores se movimentam quando a gente tem algum tipo de vaga na Suprema Corte. São só 11 vagas. É o teto de tudo, digamos assim, no judiciário. Não tem nada acima do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, é uma posição bastante política também. Então, o que o presidente Lula quis demarcar de movimentação é que não adianta vir pressão do Senado e do presidente da casa, Davi Alcolumbre, por melhor que seja a relação, e Davi Alcolumbre foi parceiro do Palácio do Planalto em muitos episódios nessa volta dele ao comando do Senado neste ano de 2025, mas também teve muitos acenos do Palácio do Planalto, a margem equatorial do Equador, por exemplo, que era uma pressão do Amapá ali, era uma pressão muito forte do grupo político de Davi Alcolumbre e vários outros processos ali, licenciamento ambiental, tem muita coisa. Então, tem uma visão de que, olha, Lula está dizendo para o Senado o seguinte: a prerrogativa de vocês é aprovar ou não o nome que eu vou indicar, mas quem indica é o presidente da República. Então, não adianta vir com birra, com resistência, que eu vou sacramentar aquilo que é uma prerrogativa constitucional que qualquer presidente da República tem, que é de escolher seu indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, Lula faz acenos para o petismo, porque o Messias era um nome defendido muito por grupos de advogados, internamente no PT, grupos de advogados que têm essa linha mais progressista, que atuaram fortemente, muito próximo do presidente Lula e o acompanharam ao longo de todo o processo da Lava Jato, por exemplo, com uma visão denuncista daquilo que acontecia na Lava Jato, no processo de Lula. Estou falando, por exemplo, do grupo Prerrogativas, que fazia uma defesa enfática do nome do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Esse grupo sai bastante contemplado. O Senado, não. E aí, daqui para frente, para a gente poder chegar aqui e dizer, olha, tem data marcada da sabatina, tem data marcada da votação no plenário do Senado, vai depender muito de como o Palácio do Planalto vai conseguir distensionar essa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que vai ser feito nesse meio de campo para poder destravar isso e poder viabilizar essa aprovação do nome de Messias. Agora começa uma etapa muito importante que, de certa forma, já vinha acontecendo. O Messias já vinha falando com vários interlocutores no Congresso Nacional, mas agora ele tem a licença para ir pessoalmente, fazer o beijamão, como a gente chama aqui em Brasília, de gabinete em gabinete. E isso é feito, não é porque ele é o nome do Lula que ele não vai se encontrar e fazer acenos também a nomes da oposição. E não é porque a oposição tem um viés crítico de que ele é um nome carregado com uma proximidade do presidente Lula, que também não vai se abrir para ouvi-lo, porque tem nomes da oposição que vão se abrir para ouvi-lo. Não é também para um senador interessante ficar contra um possível futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tem todo esse jogo político que passa por aquela rearrumação. Essa palavra é importante, é uma rearrumação de forças do Palácio do Planalto com Davi Alcolumbre, de Messias com esses senadores que podem representar alguma resistência, mas essas resistências podem ser dribladas, ele pode furar bolhas e com isso conseguir viabilizar seu nome. Então daqui para frente é uma articulação intensa, mas que depende muito de uma melhoria numa relação com Davi Alcolumbre, que só para concluir, não dá para a gente não citar isso. A primeira afirmação de Davi Alcolumbre, logo depois que saiu a notícia, a formalização dessa indicação, foi marcar uma
pauta considerada pauta bomba de impacto econômico para o governo no plenário do Senado Federal. Isso não é à toa. Ali ele usou isso, é uma pauta sobre agentes de saúde, sobre condições de aposentadoria que vão representar um impacto para os cofres públicos. Ali é Alcolumbre sinalizando. Insistiu? Olha aqui o que eu posso fazer para dificultar a vida do governo. Tem um simbolismo carregado de recado político, essa definição da pauta em pleno feriado, logo depois que sai a formalização do nome do Jorge Messias para essa vaga no Supremo.